necessário nós entendermos que Deus é um Deus de propósito. E o homem é um parceiro para estabelecer o propósito de Deus aqui na terra. Verdade. E é por isso que Deus precisa de gente que compreenda Ele, que entenda Ele, que ele possa confiar que de fato, por exemplo, Abraão, olha que coisa interessante, Deus chamou Abraão, Abraão era idólatra, adorava madeira, e Deus chamou Abraão, e Abraão obedeceu mesmo sem conhecer a Deus. Sim. Mas ele começou a andar com Deus. E Deus é assim, Deus quando nos chama para andar com Ele, Deus nos prova. Sim. Deus já sabe, conhece a nossa estrutura, e por isso Ele vai trabalhar para que nós estejamos num nível de relacionamento onde nós somos capazes de ser fiéis e de Deus contar conosco em qualquer circunstância. E o mundo espiritual precisava provar a Abraão, para que ele fosse de fato, um amigo de Deus. Ele se tornou, e ele foi provado. A gente sabe lá quando Deus pediu o que ele mais amava, que era o seu único filho, e ele não hesitou, ele não titubeou, ele não apresentou uma outra alternativa, mas ele foi capaz de dar a Deus o que ele pediu. E quando ele confirmou e obedeceu, Abraão voltou daquele monte, desceu com o seu próprio filho, mas de uma forma diferente. Ele voltou como um pai de multidões, pai de nações, como amigo de Deus. A pergunta é: você é capaz de dar aquilo que Deus pedir a você? Amém. Porque numa relação a dois, Deus vai pedir aquilo que você tem mais apego, aquilo que é mais precioso para você. Isso para provar no mundo espiritual de que você está pronto para andar com Deus. Aleluia. É verdade, pastor. E eu vivi uma experiência no final do ano de 2018. E eu estava em um momento da minha vida, o senhor acompanhou um pouco, eu viajando o Brasil, estudando muito para concurso, enfim. E chegou um momento que eu estava idolatrando esse concurso, e eu não estava percebendo. Então, mesmo eu fazendo as atividades na igreja, mesmo eu estando aqui, mas o meu coração ele já estava inclinado a isso. E chegou um momento que eu me vi nessa condição de Deus chegar para mim e falar assim: está disposta a entregar isso para mim? E quando o Senhor falou isso para mim, um momento de oração, aquele momento que a gente se cala e Ele fala, eu falei assim: Deus, eu me submeto à sua vontade. Eu não me governo. É o Senhor que governa a minha vida. E o Senhor me trouxe essa revelação de que eu estava colocando no lugar dele aquilo que não era para estar. Então, é bem isso que o pastor falou, meu querido, minha querida que está me ouvindo. Chega esse momento que Deus vai requerer de você aquilo que você está considerando tão importante, que está colocando no lugar dele. E essa conexão do céu com a terra é muito importante. O pastor falou aqui de uma forma válida, e Paulo Ricardo também, porque a própria palavra de Deus diz: o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. E quem é que liga? Somos nós, através da oração. Então, é necessário haver essa conexão do céu com a terra, da terra com o céu, inclusive de uma forma responsável. E nós precisamos refletir sobre isso. Refletir sobre a nossa busca nele, com ele. E assim, na humildade. Como o pastor falou, às vezes eu digo: Deus, eu não sei o que orar aqui. Eu não sei nem como orar, eu não sei. Olha que coisa interessante. Você fala orar com responsabilidade. Às vezes você não sabe orar. A Bíblia diz que o Espírito nos ensina a orar como convém. Então, não é simplesmente orar em ignorância. Eu vou começar a orar aqui o que vem na minha cabeça. Você precisa ter um modelo. Jesus deixou o modelo. Então, você ora em conformidade com a vontade de Deus através da sua palavra. Porque tem gente que faz orações egoístas, coloca ele como o centro, E nós devemos deixar que Deus nos ensine. Ele venha colocar a pauta da oração. E aí a gente precisa entender que não pode se estabelecer esse modelo de oração pela ignorância, mas pelo conhecimento da vontade de Deus através da sua palavra.
Jesus fala lá em João 14 que nós devemos amar a palavra. Porque quem não conhece a palavra não pode conhecer o próprio Deus. João 1 diz que a palavra é o pensamento de Deus, é a ideia de Deus, né? A palavra é o próprio Deus encarnado, né? No princípio era o Verbo. O Verbo é a ideia de Deus, é o pensamento de Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo recebeu uma roupagem humana, entrou dentro de um corpo humano, né? Se tornou carne e habitou entre nós. Ou seja, essa palavra que é a expressão máxima do reino de Deus, que veio na pessoa de Jesus Cristo, né? Que é o pensamento de Deus, que é a vontade de Deus, é Jesus. Quer dizer, a vontade de Deus é estabelecer Jesus dentro de nós, é colocar a mente de Cristo dentro de nós, reproduzir Jesus, né? Dentro de cada um de nós, para que nós possamos viver o que Jesus viveu. As pessoas olharem para nós e ver Jesus na nossa vida. Então essa é a vontade de Deus. Isso é oração, queridos, é relacionamento. Jesus falou assim: olha, quando eu for assunto aos céus, quando eu ascender os céus, então sabereis quem eu sou, que não faço nada de mim mesmo, mas faço como o Pai tem me ensinado. O Pai nunca tem me deixado só, sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, eu aprendo aqui que oração é você se envolver totalmente, profundamente com Deus, de forma que Deus possa ter acesso na terra, através da sua vida, para revelar e manifestar a vontade dele. Então a gente não ora com palavras vãs, repetitivas, como Jesus nos ensinou. Não é pelo muito falar, mas é você. Às vezes você nem precisa abrir a boca, mas a pessoa chega junto de você e já sente a presença dele. Já olha no seu semblante, já vê você diferente. Aquele que passa entre nós é um santo homem de Deus. Pelo seu andar, pelo seu proceder, né? As pessoas já conseguem sentir, né? Deus quer estar junto de ti. Às vezes não precisa falar nada, mas só estar junto de ti, já sente protegido, já sente aquele aconchego, aquela coisa gostosa que atrai. É Deus. Então isso é como Paulo diz, é orar sem cessar. Orar sem cessar não é abrir a boca para falar, mas é estar conectado, online com os céus, dentro de uma vontade divina, para que seja manifesta através da nossa vida. Então a oração é essa desmistificação. Não é algo monótono, não é algo que a gente precisa se amostrar para aparecer, que denota espiritualidade. É um homem de oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, né? São coisas que a gente acaba assim aprendendo, né? Eu tenho que orar muito, eu oro não sei quantas. Se lance, né? Se entregue, se sinta conectado o tempo todo na presença dele. Isso é muito gostoso. E com o máximo de simplicidade, né, pastor? Com o máximo de simplicidade, porque quando a gente vê aquela passagem de Ana, a Bíblia fala que o sacerdote estava observando ela e a simplicidade de Ana confundiu até o sacerdote, a ponto dele achar que ela estava embriagada. Muitas vezes a simplicidade na oração pode fazer quem está à nossa volta pensar muita coisa, mas quando a gente tem uma oração simples como a de Ana, a gente alcança o coração dele, como Ana alcançou o coração, e Deus permitiu que ela gerasse o filho. Talvez seja essa oração que a gente está precisando. A gente tem vários olhares ao nosso redor,
Tem muita gente observando a nossa oração. E por muito tempo e por muitas vezes, a gente perceber isso, a gente quer fazer orações eloquentes, quer falar o poderoso, o santíssimo. Eu falo em 400 línguas, quando o Senhor só queria que você fosse como Ana. Uma oração simples, sincera, que alcança o coração de Deus. Uma vez eu, ainda novo convertido, tinha um irmão, na primeira igreja que eu congreguei, ele orava muito bonito. E eu ficava impressionado. Eu falei, poxa, eu queria orar como esse cara. Ele orava assim de uma forma, mas depois a gente começou a andar com ele. E a gente viu que nada do que ele, diante de Deus, ele, né, ali, aquela oração eloquente, que parece que trazia o céu para a terra, né? Acontecia na vida prática dele. Porque oração não é você simplesmente falar bonito, você aprender a falar com palavras rebuscadas, né? Que impressionam o homem. Você tem que impressionar os céus. Você tem que atrair os céus a você, né? É você, é como eu disse no início, é esse envolvimento total e profundo com quem você está se relacionando, se envolvendo, para que você possa, de fato, representar em todos os seus propósitos, em tudo que ele precisar de você aqui, você vai estar conectado diretamente com ele, e ele vai contar com você para aquela jornada, como Jesus diz lá em João 15, né? Se as minhas palavras estiverdes em vós, porque não se pode orar sem conhecer a palavra, sem conhecer o próprio Jesus. Não é orar com ignorância, é orar a palavra, porque a palavra ela revela a vontade do próprio Deus. Ela já tem na própria oração a resposta, orando em conformidade com a vontade do Pai, que é a sua palavra. Jesus diz, aquele que ama a minha palavra será amado do meu Pai, e eu me manifestarei e me revelarei a ele. Então, se essas palavras estiverem em nós, e se nós estivermos nele, essa conexão, né, completa, de envolvimento, pedireis o que quiserdes, e assim vos será feito. Em outras palavras, essa conexão te leva ao céu sem limites. Você vive de céus abertos, portas abertas, porque Deus vai descer o céu sobre a tua vida. E aí ele conclui dizendo assim, olha, por isso não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Relação de empregado, de escravo, de servo, é uma relação que não é muito de intimidade. Ele manda, o patrão manda, você obedece. Aí ele diz, mas eu vou promover você, eu vou guindar você a uma outra